Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Juliana Abruzio Florencio, doutora em Direito pela PUC de São Paulo. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o senador Eduardo Gomes, presidente dessa comissão mista, o deputado vice-presidente JHC e o deputado Orlando Gomes, relator e um herói que muito bem liderou todo esse processo. Se aqui chegamos, ele é uma das pessoas principais responsáveis por isso. Eu vou me cingir ao tema para qual eu fui convidada, que diz respeito a decisões automatizadas, especificamente. Apesar de ser tentador de falar de tantos outros pontos polêmicos da lei, como a questão da autoridade, a questão dos dados sensíveis, da área de saúde, dentre outros. Mas eu vou me cingir a esse quadrante das decisões automatizadas. É importante dizer para o público que me ouve que eu não tenho apenas uma atuação acadêmica. Eu advogo com direito e tecnologia já há 18 anos, faço parte de um tradicional e destacado escritório boutique que trabalha apenas com isso, Direito e Tecnologia de São Paulo, além das minhas atividades acadêmicas, professora já há 16 anos em graduação em Direito Digital em São Paulo. Mas, de toda forma, e isso eu digo porque não trago aqui só a base teórica, mas também tento fazer compor os meus pensamentos e a minha reflexão, tudo que eu vivo no dia a dia com os casos concretos, né? E do que estamos falando quando eu digo vamos cingir ao quadrante das decisões automatizadas? Nós estamos falando de inteligência artificial, que é um tema que, se você abrir o jornal dia sim, dia não, ou talvez dia sim e dia sim, você vai ler uma matéria sobre o assunto. Se você procurar um congresso nessa semana, na próxima, no próximo mês, sobre o assunto, certamente você vai encontrar algum curso ou algum congresso nacional ou internacional para participar da inteligência artificial. Há quem diga que a inteligência artificial ela está trazendo uma ruptura e nos tirando aí de um cenário pós-modernidade, incluindo uma nova era. E aqui, quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos essa base que são os algoritmos, que são compostos por funções matemáticas muito complexas, que elas são feitas para enxergar relevância num conjunto de dados para, a partir deste ponto, conseguir resolver problemas. Até aqui, ok. A questão ela começa a ficar sensível, como alguns amigos e colegas aqui já disseram nessa mesa, quando nós falamos de uma subcategoria da inteligência artificial, que é a machine learning, que é o tipo de metodologia que a própria tradução literal da expressão que eu coloquei aqui diz, é o aprendizado de máquina. É quando a própria máquina, o próprio algoritmo, ele começa a aprender consigo mesmo. Então, se nós temos aqui um algoritmo como um elemento em que ele vai ter valores agregados na qualidade de entrada, vai ocorrer uma entropia algorítmica. Aqui ele vai fazer uma série de predições, perfilações, definição de perfis, inferências para tomar decisões, e resultando também em valores agregados aos outcomes, ao que a gente chama dos outputs. Então, podemos resumir os inputs, a entropia algorítmica e os outputs. E falar de inteligência artificial vai muito além de falar de proteção de dados, que é a tarefa, o mistério dessa comissão mista. Conseguir, aqui num prazo bastante exíguo, resolver a LGPD, que é uma lei que eu não vou gastar aqui o tempo porque é curto, mas o quão parabenizada deve ser o seu texto final por ser uma lei moderna e ter tido participação de pessoas tão qualificadas, né, assessorando os parlamentares. Então, o que nós temos aqui vai muito além de falar de inteligência artificial. Nós precisamos estreitar e enxergar exatamente no que e o que estamos falando, para termos mais sabedoria e mais chance de acertar o problema aqui posto. Onde que se intercala? Qual a interconexão da inteligência artificial com a proteção de dados?
Vejam, a inteligência artificial por si, ela não existe. Aqui eu faço um recorte axiológico, trazendo muito do que a professora Laura Mendes, que também foi ouvida nessa comissão, ela diz, né? A tecnologia em si, ela não é inserida num vácuo, ela não pode ser por si só extirpada e condenada. Ela é sempre inserida num contexto político, econômico e social. Então, tem que existir proteção de dados e inovação tecnológica. Ponto. Esta é uma premissa. Este é um ponto de partida. Dito isso, quando nós falamos na questão dos algoritmos, dessa entropia algorítmica e da inteligência artificial, o algoritmo não existe per si, se não for a base de dados que o alimenta, que alimenta a engrenagem que lhe dá funcionamento. Portanto, mais importante do que falar em algoritmos, deep learning, redes neurais, machine learning, inteligência artificial, é falar nos próprios dados, que hoje estão muito maximizados por conta de dois fenômenos que nós estamos acompanhando. Quais sejam? Big Data e a internet das coisas. Então, nesse sentido, e aqui que tem essa interlocução, nós verificamos como conseguir proteger os dados naquela equação que é a doutrina da autodeterminação informacional, que, em resumo, é o poder que o indivíduo tem de controlar o fluxo de seus dados, das suas informações. Como se fazer valer isso? Como meus colegas já disseram, nós temos uma questão aqui de opacidade, porque quando eu falo de machine learning, chega um momento que a própria máquina não consegue explicar. Então, aquele dilema ou aquela hipótese de que existe uma neutralidade do algoritmo, ela é bamba, ela cai por terra, porque não é exatamente assim. Então, nesse sentido, e é importante dizer que vários teóricos, nesse momento, eles estão inclinados a pensar, devemos regular ou não a ética da inteligência artificial ligada também à proteção de dados, como Frank Pasquale, Luciano Floridi, Bacon, Peter Burgers, Balkin e tantos outros, tá? Então, a questão aqui que se coloca, voltando, é como eu garantir que o indivíduo ele vai conseguir exercer esse poder de controle que é a pedra angular de todo esse sistema que está sendo proposto no Brasil, que advém já de outros vários países do mundo, né, de 128 países. Autodeterminação informativa. E aqui, vejam, falar apenas em deve ter ou não revisão humana é reduzir a complexidade da questão. Eu posso ter uma revisão humana, poderia dizer aqui é muito importante a revisão humana, porque a gente não pode substituir os valores das máquinas pelos valores humanos, tem uma questão ética. Esse é um discurso, inclusive, bastante fundamentado e legítimo, mas isso por si só pode ser inútil. No final, o que eu preciso é garantir que o titular do dado, o indivíduo que teve uma decisão automatizada que atinja a sua esfera de personalidade, não é qualquer decisão automatizada, mas aquela que atinja as suas liberdades, que atinja a sua esfera de personalidade, possa entender o que foi feito. Isso, por revisão humana, vai garantir que ele vai atingir isso? Não necessariamente. Sem revisão humana vai garantir? Não necessariamente. Por isso que falar em direito à explicação é quase que um sinônimo de falar de transparência. Mas a transparência é um pressuposto, porque eu posso dar transparência, mas mesmo assim o indivíduo não entender, porque existe uma assimetria informacional, existe uma assimetria de poder. Então, eu preciso garantir, e aí nós temos alguns caminhos que podem trazer isso, como safety, privacy, security by design, que são expressões usadas pela doutrina estrangeira, que significa conceber tudo isso desde a arquitetura, desde a concepção desses sistemas algorítmicos. O modelo de negócio ele deve ser garantido adequado à proteção de dados, visando dar transparência para que, a partir da transparência, seja possível dar uma explicação. Então, vejam, o que se colocou num primeiro momento, e eu, inclusive, nas primeiras leituras, fui levada a entender como protagonista essa frase, não que ela não seja importante, ela é importante, mas fui levada a colocar isso como a pedra de toque, quando não é. Eu preciso garantir pela transparência, pela accountability, e isso muito vai ser tarefa da própria autoridade, garantir
né, conforme o setor, porque eu não posso generalizar, eu não posso ter uma regulação aqui, determinações, supervisões iguais, vão ser diferentes, determinado segmento, isso vai ter que ser diferente, mas é preciso que dentro de uma governança de algoritmos, a empresa ela possa documentar os seus logs, as decisões tomadas e, eventualmente, enxergando que há um erro ou uma discriminação, porque, vejam, no final das contas, e eu já estou terminando, deputado, é isso que se quer evitar, um equívoco ou uma discriminação. Pegaram um dado meu que está errado, falaram que eu sou devedor e eu nunca fui, isso vai certamente afetar uma decisão para uma concessão de crédito. Ou então, eu estou sendo discriminada porque eu sou uma mulher, porque eu sou latina em determinada situação, isso foi um viés. Então, eu preciso ter a condição de enxergar isso. É isso que precisa ser proporcionado. A lei, ela tem um núcleo duro, que, aliás, já tem até o direito de acesso de conhecer isso. Mas é importante ter o direito à explicação. E o direito à explicação eficiente. Então, tanto a empresa ela pode auditar internamente, e um caminho disso são os relatórios de impacto, verificar o que está acontecendo para minimizar os erros, as correções, eventualmente os vieses discriminatórios, bem como uma auditoria externa, né, que a própria lei já trouxe esse caminho pela autoridade. Daí a importância desta autoridade ser concebida com a saúde, com a robustez necessária para que esse sistema seja eficiente. Obrigada.